A dinâmica que nós precisamos hoje é algo assim fenomenal para nós sermos percebidos enquanto organização. E essa dinâmica está exatamente no grau de intensidade que você trabalha com as pessoas que fazem essa organização. Então, o quanto que eu preparo isso para depois, entre aspas, eu estar saindo, atendendo um cliente, buscando um novo projeto e assim por diante. E claro que isso tem que ser conjunto, não dá para eu ter esse espaço. Iniciar uma organização, olha, agora vamos organizar aqui, daqui 6, 8 meses, 1 ano, nós vamos estar trabalhando lá fora. Não, tem que ser simultâneo. Mas você precisa dessa condição interna e da condição de elevar o nível dessas pessoas, em termos de organização. E elas se desafiarem, elas se sentirem desafiadas no movimento da organização e na capacidade de desenvolvimento daquela esfera, daquele espaço. Então, quando nós estamos afirmando aqui que a comunicação assume relevância na política comportamental das empresas, é exatamente dizer que nós precisamos que todas as pessoas sejam capacitadas em termos comunicacionais. Então, não é dizer que você precisa de um profissional na sua empresa para desenvolver a comunicação. Não. Nós precisamos de pessoas em todas as esferas com capacidade de entendimento do que é comunicação e de como se relaciona, e de como interage, e de como cresce nessa relação. Essa é a ideia. E aí eu diria, às vezes, que nós podemos estar olhando muito mais para os processos, para, por exemplo, a gestão de uma política, para um atendimento ao cliente, do que necessariamente para o trabalho das pessoas nas organizações. E, às vezes, há um desequilíbrio nisso. Então, de repente, o meu movimento como gestor, ele é um movimento de 80% para os processos e 20% para as pessoas. Quando o meu movimento tem que ser o contrário. O meu movimento deveria ser 80% para as pessoas e 20% para os processos. Eu estou até exagerando. Mesmo porque, se você falar em processos, não quer dizer que eles vão ter prática. A prática depende do entendimento. Às vezes você pode criar uma ideia fenomenal, mas não tem consequência aquela ideia, porque não houve a prática. Então, é fundamental nós observarmos e pensarmos se no nosso comportamento nós não estamos tendo essa distorção, por exemplo, de olhar muito mais para o processo do que para as pessoas. E o quanto que nós estamos habilitando as pessoas para esse desenvolvimento e para esse crescimento. E aí eu não trabalharia tanto no nível individual, eu trabalharia inclusive no nível grupal. Porque às vezes o nível individual, ele te dá a condição de você estar desenvolvendo uma pessoa que está mais próxima de você, ou quem, mas você precisa entender que o grupo determina o comportamento e o movimento daquela determinada atividade na organização. Então, às vezes, eu posso até dar um atendimento específico, mas o meu atendimento específico aqui, ele tem que olhar para o contexto global. O contexto nas organizações, o processo sócio-histórico nas organizações, mas nós, comunicadores, temos que olhar também para o conteúdo que essas organizações estão trabalhando. E, às vezes, nós esquecemos de olhar exatamente para aquelas mensagens que são construídas nas relações. E o quanto que eu modifico o meu comportamento no movimento seguinte, enquanto ator, vamos dizer assim, enquanto agente. Então, eu gostaria que nós pensássemos o quanto que efetivamente nós estamos olhando para as pessoas, nos ambientes organizacionais. Qual que é a relevância da comunicação nesse processo? Se nós entendermos que o homem, ele tem como característica principal as suas relações sociais, nós vamos entender que comunicação é exatamente a capacidade que o sujeito tem, ou possui, ou desenvolve, ou estimula, ou transforma a cada momento, de se relacionar com os outros. O que a gente diz é interagir com os outros. E interagir significa eu aprender quem é aquele sujeito, como que ele pensa. A partir desse entendimento, eu acionar uma fala seguinte que tem a ver com a linguagem daquele sujeito. Porque você não está vendo a atitude das pessoas. Tem que ter o tempo de experimentação. Porque existe um tempo de aprendizado.
Existe um tempo de, poxa, estou gostando disso, eu estou me identificando nisso. E o tempo da organização é um tempo de pressão, mas o tempo da organização é um tempo de aprendizado. É um tempo de uma experiência que pode ser uma experiência única, ou podem ser inúmeras experiências. Mas nós precisamos entender que o homem necessita das relações para que ele possa crescer no desenvolvimento das suas atividades e da sua capacidade como pessoa.